Olá, comunidade 247, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Vou trazendo para a transmissão meu colega de bancada, Vitor Pino. Vitor, obrigado, querido. Tá melhor? Vitor estava com influenza na semana passada, está se recuperando, né, irmão? Já estou quase Como é que bom, você está? estou me recuperando. Muito bom. Gente, hoje a gente tem o prazer, vou trazê-lo para a transmissão, de entrevistar Renato Freitas, que é vereador por Curitiba e mestre em Direito. Renato, obrigado, querido, por aceitar o nosso convite do programa e seja bem-vindo. Valeu, César. Valeu, Vitor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trocar uma ideia com vocês. Obrigado, querido. Renato, eu quero começar, eu já conheço, a gente já conversou anteriormente, né? Então, eu quero começar esse papo contigo pedindo para que você conte um pouco da tua história, assim como a gente fez fundamentalmente, né, em outras ocasiões, em outras conversas que a gente teve, para que a comunidade 247 de fato te conheça. Conta um pouco para mim a respeito da tua trajetória, da onde que você veio e como é que você ingressou na política institucional brasileira. Então, César, a história da minha família, a minha história começa com a história da minha família, que é a história da minha mãezinha, né? Eu não tive convívio, né, com meu pai, nem muito conhecimento, então a minha mãe é fruto do sertão da Paraíba, né? A minha família, meus avós, minha avó, que eu fui conhecer depois de mais velha, é de um lugar chamado São José de Princesa, que fica bem na fronteira com Pernambuco, perto de Serra Talhada, de Triunfo, daquela região ali de sertão. E como muitas outras pessoas da Paraíba, né, do sertão da Paraíba principalmente, minha mãe foi mais uma migrante, né, foi para São Paulo muito cedo, ainda com 14, 15, 16 anos, enfim, foi muito cedo para São Paulo e trabalhou em empresas, em supermercado, trabalho doméstico, trabalhou em vários lugares, conheceu lá meu pai, e daí ficou grávida de mim em determinado momento, né? E meu pai foi preso antes de eu nascer ainda, e essa prisão dele era envolvido com roubo, tráfico, eu não sei exatamente qual delito que foi, mas ele foi preso e foi transferido, foi capturado e transferido aqui. Ele era também caminhoneiro, acredito, e foi transferido aqui para o estado do Paraná. Então, minha mãe também veio para o estado do Paraná e eu fui para Tamandaré, Almirante Tamandaré, região metropolitana aqui de Curitiba. E meu pai foi preso, né, transferido para o AU, o antigo presídio do AU, foi desativado. E depois disso ele foi para o complexo penal em Piraquara, que é o maior complexo penal do estado do Paraná, e nós fomos também, nos mudamos, né, de Almirante Tamandaré para Piraquara. Eu sou de 83, então estou falando isso no início, meados dos anos 80, daí a gente foi para Piraquara. Piraquara é um lugar muito... Tamandaré também, até hoje, né? Os dois lugares, dois municípios são municípios muito pobres e marcadamente são marcados, né, pela violência, né? E Piraquara, a Vila Macedo não era diferente, sobretudo porque a Vila Macedo foi construída a partir de muitos familiares de pessoas presas, então porque lá tem a Queiroz Filho, que é o educandário dos menores, né, dos adolescentes com medida socioeducativa, tem a prisão de segurança máxima, tem outras duas prisões, tem a prisão feminina, tem a colônia penal agrícola, então um complexo muito grande e que muitas pessoas nesse processo de visitação acabaram ocupando terrenos, né, nasceu de invasões, né, hoje em dia se chama ocupações, e eu também, nós fomos para uma dessas ocupações lá em Piraquara, e minha mãe trabalhava em casa de família, eu e meus irmãos ficávamos muito mais, minha irmã um pouco mais nova, mas eu e meu irmão ficava muito mais na rua do que em casa, então a gente já foi, de algum modo, se adaptando à realidade das ruas de um bairro pobre que era cercado de um lado pelo complexo penitenciário, do outro lado pelo leprosário, tinha uma colônia antigamente, né, isso no começo da década de 90, que é onde minha memória alcança, tinha um leprosário lá, ainda tem, só que hoje é um estudo
é um centro de estudos da hanseníase, também mudou o nome, né? Não é mais lepra, é hanseníase, mas na época, como não tinha cura, então eles encontravam lugares longínquos e isolados para que se fizesse comunidades de convívio das pessoas que tinham essa doença. Então, de um lado era esse leprosário, do outro lado era o complexo médico, era o complexo penal, daí de um lado uma fazenda, que ainda existe lá até hoje, e de outro lado o mato, né, os eucaliptos e tal. Então, era muito ilhada, isolada a vila em que eu morava e muito violenta, porque era muito pobre, né, era miserável, né, uma região que, durante aquele momento, não tinha uma unidade básica de saúde, não tinha um colégio estadual. Isso tudo foi construído depois, mas naquele momento não tinha absolutamente nada, nenhum aparelho do Estado para trazer algum serviço fundamental para exercer cidadania, qualquer coisa do gênero. Então, eu fui convivendo muito com a violência, muito com a miséria, muito com a desigualdade, muito nesse ambiente de criminalidade, porque eu fui visita, né, na penitenciária por um tempo. E eu acho que quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, meu pai saiu da cadeia e morreu também, acabou morrendo. Eu fui, desde 11, 12 anos, uma criança em conflito com a lei, ia para o centro da cidade, comia x-salada, saía correndo, pegava chocolate, pedia dinheiro, dizendo que não tinha dinheiro para voltar. Então, eu sempre tentei arrumar estratégias de sobrevivência ali que me dessem alguma oportunidade, né, de inserção no ambiente da cidade, também em relação às outras crianças, né? E com 15 anos já fui empacotador de mercado, já tirei na época, podia tirar com 15 já a carteira de trabalho, né? Fui empacotador de mercado, fui repositor, fui balconista de sorveteria, fui vendedor de loja, mas também sempre estive envolvido com os meninos da invasão, onde eu morava, da ocupação, né, das áreas mais vulneráveis, que eram envolvidos com delitos, pequenos delitos, e eu também. E nisso a gente começou a completar a maioridade, uns foram presos, outros foram mortos, e essa realidade me chocou muito, né? O meu próprio pai havia morrido, né, quando eu tinha 15 anos, então essa realidade, perdi muitas pessoas para a violência, meu próprio irmão foi morto, meu irmão é trabalhador, foi morto trabalhando, foi também morto por arma de fogo. Então essa violência, com 24 anos, muito novo, era um ano mais velho que eu só, eu tinha 23 quando isso ocorreu. Então, muitas coisas foram acontecendo que fizeram com que eu tivesse um ponto de inflexão, que era, ou eu continuava sendo empacotador de mercado e repositor, algo que eu não queria, eu não era realizado nessas profissões, ou eu fazia, né, cometia esses pequenos delitos que eu fui me naturalizando e praticando durante a minha infância e o início da minha juventude, que gerariam inevitavelmente a morte ou a prisão, como eu mesmo assistia diante dos meus olhos. E o que me salvou foi que eu tinha aprendido a jogar xadrez na 5ª série, num dos colégios públicos, e o xadrez me motivou, me animou. Eu estudei, em pouco tempo eu já ganhava dos professores que me ensinaram. Fui para o Clube de Xadrez de Curitiba, que era privado, mas eu não pagava, porque eu não tinha condição, e outra porque eles me aceitavam, porque eu tinha uma técnica de xadrez, uma capacidade. Fui selecionado para a seleção de Curitiba para jogar os Jogos da Juventude, joguei Campeonato Paranaense, joguei Campeonato Sul-Brasileiro, isso aos 15, né, voltando, né, isso aos 15. E daí, com 16 e pouco, eu já parei, né, e voltei a ser empacotador de mercado, voltei a fazer aquilo que eu não fazia. Principalmente, César, eu não sei se eu falei isso da outra oportunidade, mas vale muito a pena falar, porque isso não pode cair no esquecimento. Eu entrei no xadrez com 15 anos e saí com 16 para fazer 17. Só não fiquei mais no xadrez, não porque eu não tinha capacidade e potência, pelo contrário. Joguei os Jogos da Juventude, ganhamos, era um trio, né? Ganhamos, fomos medalhistas, etc. Fui campeão curitibano, campeão dos campeonatos da Biblioteca Pública do Paraná. Vários campeonatos eu ganhei. Mas tinha o técnico de xadrez de Curitiba, o Oswaldo Andrade, ele me tratava com uma enorme diferença em relação aos outros alunos da equipe, os outros atletas, né, no esporte, né. Os outros desportistas, que eram brancos, provindos todos, sem exceção, ou de colégios particulares, ou do Cefet, que o Cefet sempre foi uma força no ensino, né.
E quando ele estava jogando comigo, e eu ganhava, muitas vezes ganhava dele, que era o técnico, o grande técnico de Curitiba, eu ganhava muitas vezes dele, ele falava, joga preto burro. Ele falava algumas coisas assim, eu era jovem, né? Eu tinha 15 anos, então eu não sabia assim como responder à altura, digamos assim, e eu ficava desarmado, porque é um ambiente que não era meu, né? Clube de xadrez, né? Eu já estava ali sem pagar, inclusive, né? Então eu tentava só não ser percebido negativamente, e eu não respondia, mas aquilo foi minando assim a minha existência e a minha permanência, sobretudo no xadrez, até que eu de fato saí e resolvi voltar com os meus amigos às práticas que eu já adotava, que eu sabia e que eu era aceito desde então, né? E fui ser empacotador. E em determinado momento, inclusive ali no Pão de Açúcar Boa Vista, no Rolo do Vico Geronasso, lá para trás, lá, idos de 2000, mais ou menos, 99, 2000, 2001, por aí, esse treinador entrou no mercado com a esposa dele, eu olhei assim, e eu era empacotador, eu estava ajudando o pessoal da verdura ali. E daí eu meio que me escondia nas gôndolas ali, porque eu não queria que ele me visse, porque ele sempre me tratava dessa forma. E daí eu me agachei ali e tal, e daí de repente bateram nas minhas costas, assim, eu imaginei que seria ele, né? E daí eu olhei assim, era ele, de fato, ele, a esposa dele, ele é bem polaco, de olho verde, assim, né? E a esposa dele era bem polacona, mesmo loirona, assim, e ele é grande, né? Ela também era grande. Eu olhei os dois, assim, daí ele pegou, assim, eu virei, né? Ele pegou minha carteirinha, meu crachá, eu deixava virado, porque eu não gostava da minha foto, não, enfim, eu deixava virado, né? Daí ele desvirou, daí ele leu assim, pacoteiro. Da mesma forma que ele falava, joga preto burro, com a boca cheia, assim, ele falou pacoteiro. E daí ele disse bem assim, eu sempre soube que você ia longe. E daí aquilo me marcou, assim. Fiquei triste. E abandonei de vez o xadrez. Eu tinha abandonado, mas daí para frente eu abandonei de vez o xadrez. E depois de alguns anos, poucos anos, 2, 3, 4 anos, muitas mortes, muitos velórios, muitas histórias tristes, muitas humilhações, como um pacoteiro, como um balconista da sorveteria, limpando o chão, em que as pessoas do colégio particular que eu tive a oportunidade de enfrentá-los intelectualmente numa mesa de xadrez, em grandes campeonatos, e sair vitorioso, eu ali, por exemplo, aqui, né, do lado do shopping, né, o shopping do lado da Câmara dos Vereadores, eu fui balconista na Devix ali, que também fui discriminado ali, porque o chefe ali falava que a gente era saci, eu e o outro rapaz negro que tinha ali, chamava a gente na frente dos clientes de saci, dizia que a gente tinha um cheiro diferente, enfim, também eram pessoas ruins, né? E eu tinha que limpar o chão, que eles tomavam sorvete, derrubavam, pisavam em cima, e aquilo me deixava muito constrangido, porque eu também era jovem, igual eles. E eu saí e decidi, com seguro-desemprego, pagar um cursinho para fazer um... Primeiro terminei, fiz CBJA, terminei depois o ensino médio, porque eu tinha abandonado lá atrás, eu já tinha abandonado na 6ª série do colégio. Eu evadi muito cedo da escola, mas depois eu voltei, estudei, terminei, fiz CBJA, o ensino fundamental, ensino médio fiz regular, passei, fiz uma para ser mandado embora, não dali da Devix, daí da Ambev, fui repositor de bebidas da Ambev, e fui para um cursinho. Nesse cursinho, é triste, né, relembrar, mas é a verdade, tem que ser dita. Nesse cursinho também, um dia eu estava descendo, olha só, César, olha só, morava em Colombo, pobre louco, não tinham nada de aluguel, todo mês juntando um trocado para juntar o aluguel, um ambiente violento, entendeu? E eu ia muitas vezes a pé, de Colombo até Curitiba, o centro de Curitiba, da metropolitana até o centro de Curitiba, pela BR, para assistir aula. Não almoçava. Qual a distância, Renato, para as pessoas que não conhecem? Ai, mano, putz, eu não sei te dizer, hein, mas é coisa pra caramba, hein? Não sei te dizer, agora eu não sou bom. Uma hora andando, 1h30 andando? Mais, umas 2 horas andando. Tá. Fácil, fácil. Cantando um rap e tal, não tinha fonia, não tinha Discman, não tinha nada nessa época, né? Mas cantando e tal e caminhando. A volta, eu furava o ônibus,
pulava pela parte de trás da catraca, do tubo, para não pagar, e voltava. Mas a vinda, muitas vezes, foi a pé. Não tinha dinheiro para almoçar, então, nenhum dia, não tinha condição mesmo de almoçar, pagar o cursinho, ia almoçar, não dava, não tinha nem passagem, né? Então, eu comprava uma bolacha recheada de 50 centavos, ou tomava um suco de R$ 1 que tinha na época, e quando tinha condição ainda, né? Sangrava, eu sempre tive um problema de hemorragia nasal, hoje, graças a Deus, não tenho mais esse problema, né? Mas eu tinha, até os 15, 16 anos eu tinha, e com 18, nessa época aí também, de vez em quando dava, porque eu ficava muito tempo sem comer, né? Daí sangrava no nariz e tal. Ou seja, foi um sacrifício para mim estudar, fazer esse cursinho. Eu ainda aí no meio do cursinho, um dia no intervalo, eu saindo feliz, eu era feliz estudando, porque eu sabia que ali tinha uma possibilidade de eu me livrar desse fardo pesado que eu herdei de algum modo. E, pô, daí o cara ali, cursinho dinâmico, eu sempre falo, eu sempre vou falar, não façam. Racistas, preconceituosos, nunca me pediram desculpas. Ali do Largo da Ordem, curso dinâmico, aí para ser um curso mais barato, que é o que eu tinha condição, mas ao mesmo tempo mais ou menos bom, e eu estava descendo a escadaria, daí um dos sócios do cursinho, junto com o porteiro do cursinho, me grudaram assim, na frente de todo mundo, e disseram ali que tinha gente roubando aula, tá ligado? Roubando aula, né, mano? Nunca tinha visto isso daí. E deu, como assim? Daí, não, me pegaram, só acompanha a gente até a secretaria e tal. Eu falei, até a direção. Até a direção, eu falei, não, sem problemas, mas me larga, né? E daí as meninas atrás, uns meninos que estavam descendo a escada, por isso que eu não deixo minha bolsa na sala de aula na hora do intervalo. E daí começou um boato, né? De que eu roubava as coisas no intervalo. Daí eu fui até a direção, demonstrei minha carteirinha, eles pegaram minha ficha, eles viram que as minhas mensalidades estavam em dia. Daí o dono falou assim, isso foi só para a gente manter a segurança de todo mundo aqui, inclusive a sua. E daí eu não falei nada, né? Só fiquei quieto. Eu sempre fui mais quieto durante a minha adolescência e infância. Hoje eu falo bastante, né? Mas eu era mais quieto. E daí ele falou assim, você sabe, né, que o Sérgio, professor de matemática, é negro, né? Que aqui a gente não tem, né, esse tipo de discriminação. Daí eu não falei nada também. Ele, tá liberado. Eu saí, eu sentei na praça, eu chorei igual criança. Eu liguei para minha mãe, liguei a cobrar na casa. Ela trabalhava na casa de família, né? Eu liguei a cobrar para ela. E daí falei o que aconteceu. Daí ela falou, vamos ligar lá no programa, desses programas policiais, né? Para fazer a denúncia, né? Daí eu falei, não, nunca gostei desses programas policiais, né? Desses apresentadores, né? Daí eu falei, não, então deixa. E não voltei mais. Moral da história, eles que me roubaram meu dinheiro, porque eu tinha pagado o curso do ano todo, mas eu só fiz, infelizmente, uma parte do curso, mas estudei, continuei indo na biblioteca pública, não me deixei abalar. Peguei as apostilas e no final do ano eu passei em Ciências Sociais, era o ano de 2003. Passei em Ciências Sociais, fui fazer Sociologia, daí Sociologia era diurno o curso também, eu também não tinha condição, tinha que ajudar no aluguel em casa, e era difícil, momentos difíceis da nossa vida, eu tive que abandonar a faculdade porque eu tinha que trabalhar e o curso era só diurno. Daí eu fui trabalhar de novo, mas sempre tive aquele gostinho de universidade, eu gostei, me encontrei, revolucionei minha vida completamente. A universidade tirou de mim um fardo que eu carregava, que era o fardo dessa miséria, dessa privação de direitos, de tudo, né? E sempre as pessoas de onde eu vim falavam, não,
a culpa é minha, porque eu não estudei, porque eu não corri atrás, porque a ideologia do mérito, né? Da mesma forma que quem é milionário é porque foi criativo, inteligente, esforçado, quem não tem absolutamente nada, refém dessa ideologia, pensa, eu não fui criativo, não fui esforçado, as pessoas se culpam, carregam um peso nas costas que dobra a sua coluna e faz olhar para o chão, e a autoestima é tão baixa que, de fato, é uma profecia que se autorrealiza, porque a pessoa, de fato, não consegue chegar a lugar nenhum. E a universidade, a partir da sociologia, das teorias do conflito, me mostraram que aonde eu estava não era por conta da minha atuação, aonde eu dou do meu mérito, aonde eu estava era por conta de uma engrenagem de um sistema conflitivo que opera a partir da exploração, da discriminação, da colonização. E isso me libertou. Eu fui trabalhar, voltei em 2007, fiz um cursinho, entrei em 2008 na Universidade de Direito do Paraná, no curso de Direito, me formei, me tornei mestre, entrei nos grupos de movimentação política, sobretudo o movimento estudantil, me candidatei, passei no concurso da Defensoria Pública, fui assessor jurídico da Defensoria Pública, passei na UAB, tudo antes de me formar, concurso de ensino superior, antes de me formar. Entrei no mestrado, virei advogado popular, depois que saí da Defensoria Pública, me candidatei a vereador em 2016, tive 3.500 votos, fui agredido pela polícia, fui preso pela polícia por desacato, porque numa abordagem em que eles seguraram minha mão, apertaram meus dedos e bateram minha testa na parede, isso já aconteceu a minha vida toda, né? Não foi nenhuma novidade, né? Mas a novidade é que naquele ano de 2016, eu tinha a oportunidade de ter o conhecimento, porque eu era graduado, mestre em Direito, advogado e candidato a vereador. Eu não era só mais um negrinho qualquer que eles batem e humilham como eles sempre fizeram comigo e como sempre me chamaram. Eu era advogado. E eu falei para ele que ele não podia me bater porque era um crime de tortura. Era abuso de autoridade, no mínimo. E ele falou que ia me prender por desacato. Eu falei que conhecia meus direitos e mostrei minha carteirinha da OAB. Falei, eu sou advogado. E daí ele pegou minha carteirinha e falou que ele poderia me prender, no mínimo, por falsidade ideológica, porque ele não acreditou que aquela carteirinha era minha. E daí me levou para a delegacia para averiguação, para saber se realmente a carteira da OAB era minha ou não. E essa prisão, pela primeira vez, ganhou notícia na mídia e tal. E daí eu comecei a me tornar, de algum modo, uma figura pública, para além dos movimentos sociais que eu já participava, tanto que eu já era candidato a vereador, mas potencializou isso num nível que eu ainda não conhecia, né, a partir da mídia. Né? E daí depois fui candidato em 2018, tive 15.600 e poucos votos, 2020 fui candidato de novo, e daí tive 5.000 e tantos votos e fui eleito vereador de Curitiba. E aí a gente entra nessa fase atual que a gente está agora. Vitor, a pergunta é tua, querido. Renato, como você olha para trás? Porque você fala da sua história, é uma história comum. Muita gente que foi presa, muita gente que não tem essa oportunidade, muita gente que é discriminada. Hoje em dia não é anormal um dia em que alguém não seja notícia por discriminação em algum shopping, e geralmente são profissionais negros, são trabalhadores. Como você vê essa notícia comum hoje, já do ponto de vista da visibilidade que você tem e da possibilidade de fazer a diferença? Olha que louco, você falou de shopping negro, né? Antes de te responder isso daí, olha que louco essa memória. Eu trabalhei na Devix, na sorveteria Devix, aqui no Shopping Estação, né, que eu falei, né? Foi, inclusive, discriminado pelo gerente da loja, tal do Bill, na época. Trabalhei 8 meses na Devix, como sorveteiro, como balconista, né, da sorveteria e auxiliar de serviços gerais, né? E podia entrar no shopping todos os dias para trabalhar.
de uniforme e tal. Agora, quando eu entrei no curso de Direito, daí já em 2008, eu vim ali com a namoradinha que eu tinha, ela já tinha comprado os ingressos do cinema e estava esperando eu sair do meu estágio para a gente entrar. E nos encontramos num lugar fora, numa praça aqui da frente, fora do shopping, e ela já com os ingressos, para que nós fôssemos assistir o filme. Na hora que eu fui entrar junto com ela, o segurança me barrou e eu falei, por que eu não posso entrar no shopping? E ele falou, olhou para mim e falou, o pessoal do hip hop tá arrumando muita confusão dentro do shopping. Eu falei, pessoal do hip hop, eu não sou de nenhuma organização, não estou entendendo. Ele, não, vocês estão proibidos de entrar no shopping. E daí eu falei, não, eu vou entrar no shopping. Daí ele chamou um reforço, veio mais uns 10, eu vi que não ia entrar no shopping, né, mano? Que não tinha como. Os caras já vieram bravos, já com os radinhos, os caras desse tamanho, né? E daí ela entrou no shopping, foi lá, trocou os ingressos por dinheiro novamente, não teve nenhum problema, ela era branca, e daí veio, e a gente saiu, e eu me senti humilhado, né, mano? Humilhado. E hoje eu olho para trás, depois de tudo isso, e eu vejo que a minha maior missão, Victor, é falar como testemunho, né? Quem testemunhou, né? Dar o meu testemunho sobre não os que estão vivos e os que sofreram o que eu sofri, porque eu ainda não sou o meu testemunho ainda não é o verdadeiro testemunho desse campo de extermínio que faz do Brasil o país mais violento do mundo e mais racista do mundo. O testemunho verdadeiro é daqueles que infelizmente já não têm voz, porque morreram, porque estão trancafiados numa cela úmida, escura, com uma pena a perder de vista, pessoas que foram dizimados pelo sistema. E eu tento honrar a memória dessas pessoas, dos nossos mais velhos, dos nossos ancestrais que lutaram, se rebelaram e morreram, para que hoje a gente tivesse algum direito, né? Quando o inimigo vence, ele não vence só a nós, na nossa luta de hoje. Ele vence, sobretudo, uma vez mais, aqueles que já foram mortos. Porque o inimigo reescreve a história, nos apagando dela ou retirando dela o nosso protagonismo, fazendo com que o peso volte para as nossas costas, para que a gente não perceba o mecanismo de funcionamento de um sistema criado para nos diminuir. Renato, e aí o último capítulo, bom, como as pessoas que nos assistem nesse momento percebem, é uma luta contra uma organização absolutamente racista que vem se perpetrando fundamentalmente ao longo dos séculos e que o Renato vem lutando durante a vida inteira. Mais recentemente, tem esse último capítulo que começa com o assassinato do Moise, né? Que foi assassinado barbaramente no quiosque Tropicália, no Rio de Janeiro, porque foi cobrar uma dívida, só lembrando para as pessoas que nos assistem, isso foi no dia, acho que 24 de janeiro, né, Renato, que isso aconteceu, de 2022. Ele foi morto, fundamentalmente espancado até a morte, num quiosque no Rio de Janeiro, porque ele estava exigindo o pagamento de uma dívida legítima. Aquele quiosque devia para ele uma quantia, acho que de R$200, se eu não me engano. Ele foi cobrar essa dívida e foi executado a pancada. Aí, o que acontece, como que esse evento, e acho que teve a execução daquele outro senhor no Rio de Janeiro, que foi morto por um oficial da Marinha também, né? Como que esses dois eventos mexeram com a tua vida durante os últimos 5 meses, Renato? Conta pra gente um pouco essa última empreitada da tua luta contra esse sistema, cara. Olha, quando eu entrei na Câmara dos Vereadores, já no primeiro trimestre, eu enfrentei uma tentativa de cassação ao meu mandato.
Coincidentemente, uma das fundamentações para esse pedido de cassação era o fato de que eu tinha me manifestado contra o racismo no supermercado Carrefour Parolim, aqui do centro de Curitiba, por ocasião daquela morte brutal, aquele espancamento que levou à morte o Beto Freitas, em Porto Alegre, Carrefour Porto Alegre. Aqui em Curitiba, eu escrevi na mureta do estacionamento do Carrefour Parolim, eu escrevi: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. MLK, Martin Luther King. Essa é uma frase dele. Inclusive, é uma frase que me motivou a estar ali, embora a injustiça tenha sido com um irmão lá do Rio Grande do Sul. A frase já dava o contexto da situação. E como eu já passei várias vezes por essa violência racial dentro do supermercado, o que infelizmente é normal no nosso país, eu estive lá com esse senso de urgência, de enfrentamento, de denúncia dessa situação. E escrevi isso. No outro dia, a mídia, toda a mídia de Curitiba, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, e as redes sociais, blogueiros, a direita conservadora, noticiou: vereador pichador, vereador arruaceiro, vereador nem possui, já está danificando o patrimônio privado, vereador quebrando decoro. Todos eles convergiram num ponto. Eles se ativeram, eles evidenciaram a forma, que era o fato de ter uma tinta e um muro que tem o nome de pichação. Nenhum desses jornais fotografou a mensagem que foi comunicada por mim. Nenhum deles deram o contexto em que essa escrita se deu. Todos eles reprovaram a forma. Escantearam, colocaram em segundo plano a discussão, que é o genocídio da população negra nesse país, e é flagrado pichando todo o supermercado. Esse daí é racistas, né? E não colocaram a frase do Martin Luther King, que é a que eu escrevi no estacionamento. Uhum. Logo depois, no dia 5 de fevereiro, por conta da morte do Moise, logo depois não, né? Um tempo depois, né? Quase um ano depois, o segundo pedido de cassação. Tem esse ponto de convergência. Por quê? Na manifestação que nós fizemos, não foi a gente que organizou aqui, foi nacional. Todas as capitais organizaram uma manifestação com os movimentos negros por conta da morte do Moise e do Durval, dias depois. E foi um sábado, 5 da tarde. Escolhemos a praça do Cavalo Babão, que chama ali, né? A praça onde tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito. É uma igreja que foi construída em 1700 e pouco, justamente porque vigorava a escravidão, portanto, o apartheid, e as pessoas negras não podiam frequentar igrejas de pessoas brancas. Então, o cemitério que ali havia, era um cemitério de pessoas negras ali naquele lugar, foi cedido para que fosse construída uma igreja dos pretos naquele lugar. E também o Santuário das Almas, né? E nós escolhemos por esse valor simbólico, né, ancestral. Fomos lá. Acontece que a manifestação começou de fato às 5h30. 5h30, quando as primeiras pessoas começaram a falar no microfone lá fora, dá para ver, eu vi isso depois, a posteriori, né? Dá para ver que o padre fala: o que está acontecendo lá fora? Porque 5h30, 5h40, já tinha acabado a missa, que começou 5 horas. E só depois da missa, o padre, no momento de informe, ele pôde reclamar, dizer: o que está acontecendo lá fora? Está um barulho e tal. Porque durante a missa ele, não, inclusive, nem pode falar isso. Mas também nem fez porque não havia barulho lá fora. E daí, beleza, ele termina a missa, as pessoas saem, todos. Tinha 14 pessoas, todas brancas, com o padre também branco, de olhos azuis. E todas as pessoas saem, o padre vai lá, tira a batina, tal, sai, vai lá para frente, vai lá para a escadaria. A igreja absolutamente vazia, nem o padre está dentro dela. E ele vai lá para fora.
E ele começa a falar para as pessoas: saiam daqui, vão fazer em outro lugar. Para que essa barulheira na praça? Tem tantas praças em Curitiba para vocês fazer barulho, por que vocês vêm fazer barulho nessa daqui? E as pessoas que estão na manifestação começam a ficar horrorizadas com a fala do padre, na verdade. Porque faltou sensibilidade, faltou um espírito pacificador. Ele deveria perguntar o que estava ocorrendo, uma vez que soubesse que se tratava de uma manifestação em prol das vidas negras. Acredito eu que ele deveria nos acolher, porque é esse o espírito cristão. Eu sou cristão. E foi justamente esse espírito cristão nosso que nos levou para dentro da igreja. Porque as pessoas falaram: o senhor não está enxergando, porque o senhor está sendo refém do racismo estrutural. E por isso o senhor não está tendo essa sensibilidade. E daí outra pessoa: está sendo racista. E daí o padre fez assim, ó. Não, primeiro ele fez assim, quando foi chamado de racista. Daí as pessoas continuaram, porque daí foi um comportamento irônico, né? De algum modo, né? Fazer joinha para um xingamento, né? E daí ele fez assim para as pessoas começaram a chamar, ele fez assim. Daí uma tiazinha que estava ao nosso lado falou: olha, nós, já deu para perceber que nós não estamos, nós negros, não estamos dentro da oração do padre. Na oração que ele faz dentro dessa igreja, nós não estamos, ele não está nos vendo. E olha que ele está aqui, ó, na nossa frente, não está nos vendo. E daí a galera falou: então vamos fazer nós mesmos as nossas orações na nossa igreja. E foi um movimento espontâneo: vamos, entramos. A igreja estava aberta, estava vazia, já havia acabado a missa, nem o próprio padre estava dentro da igreja e o padre nos acompanhou. Em nenhum momento ele disse para a gente não entrar. Quando a gente entrou, em nenhum momento ele disse para a gente sair. E nós falamos viva a vida e denunciamos esse pecado mortal, que é o pecado da acepção de pessoas, da discriminação. Jesus não fez acepção de pessoas quando esteve aqui. A igreja deveria seguir esse exemplo e condenar a discriminação que nos leva à morte, infelizmente. E nós fizemos isso lá, durou 7, 8 minutos, foi muito rápido, não deu nem 10 minutos. E saímos. Não teve nenhum problema. A própria Rede Globo, filiada aqui no Paraná, quando veiculou, nem destacou a parte da igreja, porque foi tudo normal, não teve nenhum debate, não teve nenhuma violência, nenhum dano, nenhum desrespeito. Mas acontece que o vereador Éder Borges, ex-MBL, bolsonarista convicto, fez uma edição de um vídeo dando a entender que a missa estava cheia, que estava acontecendo, que a igreja estava cheia e de que, segundo ele, pessoas passaram mal quando a gente invadiu a igreja. Olha o nível. E daí é claro que isso já foi para a rede bolsonarista, já foi para o gabinete do ódio, e daí a mídia tradicional, a mídia oficial, a Rede Globo, SBT, Band, Record, principalmente SBT e Record, já que a Rede Massa é do Carlos Massa, Ratinho, o governador do estado é o filho dele, tem interesse direto na causa, e a Record, os pastores aqui que nós entramos em conflito, em embate de diversos momentos por conta da cloroquina, da ivermectina, etc., que eles tentaram vender aqui. Então, todos eles já começaram a trabalhar com a retórica da invasão. Vereador, invasor de igreja, vereador interrompeu a missa, invadiu a igreja. Todos os canais de comunicação trabalharam nisso e promoveram um linchamento que os oportunistas da Câmara dos Vereadores aproveitaram para protocolar pedidos de cassação do nosso mandato, aproveitando aí a onda, né, de linchamento virtual que a gente estava sofrendo. E isso foi para o Comitê de Ética. Conseguimos provar de todos os modos, por provas documentais, o próprio circuito interno de câmeras da igreja, os vídeos que as pessoas filmaram por celulares, testemunhos de pessoas que estavam ali. O próprio padre da igreja disse que não havia missa, que a igreja estava vazia quando a gente entrou. Tudo isso nós construímos de prova para dizer que não invadimos missa, que não invadimos a igreja, que não interrompemos missa, que era o cerne, né, a vértebra da acusação. E mesmo assim o Comitê de Ética, de forma persecutória,
deu pela nossa cassação, e nós vimos depois porque com os áudios que foram vazados, né, do Márcio Barros e outras pessoas conspirando pela nossa cassação. E agora, essa conspiração e essa parcialidade do Comitê de Ética acabou também gerando juridicamente uma liminar que reconheceu uma aparência de imparcialidade e, portanto, de imediato suspendeu a sessão plenária que iria endossar, que ia chancelar, que ia confirmar a nossa cassação, porque o prefeito tem a maioria de vereadores na Câmara, né, em sua base. Então, nesse momento, está suspenso. Renato, e teve aquele episódio do e-mail com racistas que você recebeu e que parece que não foram, que não foi bem esclarecido qual a origem desse e-mail. Você pudesse explicar para a gente um pouco essa situação, esse ponto? É um e-mail que a todo momento eu achei muito estranho, né? Porque a ditadura que nós vivemos enquanto negros no Brasil, ela não se anuncia, mas ela se pratica. Ela é oculta, e por ser oculta, ela é mais efetiva. A ditadura era feita e dita. O racismo é feito e não dito. Raras são as exceções em que a pessoa diz, declara, expressa, produz, portanto, prova contra si mesmo e faz. Normalmente as pessoas só fazem. Então, um e-mail de uma pessoa que vai lá e diz: você tem que voltar para a senzala, seu negrinho, não gostamos de você. De um relator do meu processo no Comitê de Ética, às vésperas da relatoria, me pareceu estranho. Me pareceu alguma tentativa, alguma estratégia obtusa, alguma estratégia que a gente não conseguia decifrar, e ainda não consegue decifrar. Sabíamos que provavelmente o poder não era do próprio vereador Sidney, porque a chance dele mesmo fazer isso seria muito pequena. Mas talvez algum assessor dele que não gostasse da gente, talvez alguém vinculado a ele que mascarou o IP e fez isso de um outro modo para que nós, de algum modo, tentássemos dizer que toda a nossa defesa funcionava apenas com base no e-mail para quando ele caísse, como caiu agora, porque descobriram que veio da República Tcheca, mas não descobriram a autoria, só descobriram que veio da República Tcheca. Quando ele caísse toda a nossa defesa em... Por isso a gente sempre teve uma parcimônia ao se referir a esse e-mail. Não fizemos dele a nossa tábua de salvação, até porque ele é uma parte de todo esse processo de impedimento e suspeição que a própria Comissão de Ética se colocou, com os áudios vazados, com as pressões, com as conspirações. Mas esse e-mail aí, a gente ainda não descobriu a autoria. Até que se descubra a autoria do e-mail, o caso ainda está em aberto, embora a corregedoria da casa, aqui da Câmara dos Vereadores, de forma assodada, apressada, tendo em vista apenas a nossa cassação, para que a gente perca essa liminar, concluiu já 2 vezes, num período aí de menos de um mês, concluiu 2 vezes, tentando dizer que não foi o Sidney Tualdo, mas pode ter sido qualquer um no mundo, inclusive o Sidney Tualdo, porque o que se descobriu é que foi mascarada a origem do e-mail, mas não descobriu quem enviou, qual é a origem. Enquanto não se descobrir a origem, em tese, pode ser qualquer pessoa, né? Renato, e aí, cara, o que vem de próximos passos nesse trâmite? Então, existe essa liminar que está garantindo a efetividade da tua atuação parlamentar. Você continua sendo vereador até o momento que a gente conversa aqui. Quais são os próximos passos desse trâmite a seguir? Olha, os passos agora, primeiro, a gente, de algum modo, movimentar a opinião pública nacional em torno desse debate para constranger a Câmara dos Vereadores de Curitiba, que já conviveu com rachadinha, peculato, desvio milionário de verba pública, como foi o caso do Juca De Rosso,
uma pessoa, um vereador que foi presidente da Câmara dos Vereadores aqui por vários mandatos seguidos e que desviou com dezenas de vereadores envolvidos nesse esquema, milhões de reais, e que não foi cassado. Teve uma vereadora aqui, a Kátia dos Animais, que foi condenada na justiça, ela e uma outra vereadora, elas duas foram condenadas na justiça, uma delas a 41 anos de prisão, peculato, formação de quadrilha, rachadinha e uma série de outros crimes, 41 anos de prisão no Tribunal de Justiça. Mas aqui saiu presa de dentro da Câmara dos Vereadores, presa. Mas o resultado da Comissão de Ética não foi aqui, foi concluído e não foi concluído pela cassação. Então, por que essa medida tão rigorosa comigo e tão amiga com os demais vereadores na história da Câmara de Curitiba, que nunca teve cassação? Eu vou inaugurar um novo capítulo na história, o capítulo da cassação, que nunca existiu. Eu acho que isso daí o país tem que ver, porque o racismo dentro dessas medidas, dessas decisões, dessa perseguição, ele é evidente. No momento que se discute tanto sobre o racismo, as pessoas precisam praticá-lo em casos concretos. Não o racismo, mas o antirracismo, obviamente. Tem que combater o racismo nos casos concretos, para além das teorias, das frases de efeito e dos apoios de personalidades, enfim, de coisas que não, de fato, melhoram a nossa vida na prática, né? Vitor. Renato, e para você, bom, digamos que você mesmo já declarou que provavelmente você vai ser cassado. Não tem como evitar esse processo, está sendo complicado evitar esse desenlace. Na Câmara dos Vereadores, politicamente, sim, mas eu confio no Judiciário. Só me resta. Bom, então, confiando no Judiciário, aí a tua próxima atuação, você continuar insistindo no Judiciário para manter teus direitos políticos, e qual a importância dessa luta nesse ano, que é um ano onde a gente vai ter duas propostas, já temos duas propostas completamente antíteses, que é o bolsonarismo e o lulismo, que estão se enfrentando num discurso como uma luta, como a que você enfrenta aí na Câmara, que é o racismo e o populismo. Olha, é um grande desafio que a gente vive nesse momento. Esse momento de eleição, eu acredito que é a eleição mais importante da história do nosso país, pelo menos no pós-ditadura, né? No processo de redemocratização, sem dúvida alguma. E o judiciário também é reflexo desse enfrentamento. Tanto que o deputado Fernando Francischini, que teve seu mandato cassado porque, às vésperas da eleição, disse que tinha provas de que o sistema eleitoral brasileiro estava sendo fraudado para beneficiar grupos de esquerda. E que ele ia apresentar provas disso. Ele disse para uma audiência de milhares de pessoas, porque, infelizmente, ele tem essa audiência. E, por isso, para atentar contra as instituições, a democracia em específico, ele foi cassado. Mas agora, recentemente, a decisão de cassação do mandato dele foi revista por um ministro, se eu não me engano, do STJ, do STF, agora não sei te dizer. Mas, provavelmente, alguém que consegue relativizar e conviver com esses ataques golpistas. Foi o Nunes Marques? Foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro ao Supremo. Já até imaginei, só podia ser. Então você vê que é uma forma de o Bolsonaro tenta instrumentalizar todas as instituições para garantir os seus privilégios e se conservar no poder, mesmo que às custas da própria democracia. E agora nós esperamos que, tendo em vista decisões tão absurdas como essa, que garantem o mandato de pessoas que cometem crimes tão grandes como foi esse ataque à democracia, que o judiciário, sobretudo na sua cúpula, STF e STJ, entendam a necessidade de manutenção do nosso mandato para garantir que outras minorias políticas dentro da Câmara, que outros grupos que se constituam mais frágeis porque minorias, porque em menor número,
dentro das câmaras, das casas de lei, tenham a liberdade de exercer o seu mandato sem ter que conviver com um espectro da cassação meramente política persecutória. Porque se isso ocorrer, as maiorias, que são maiorias, infelizmente, pelo menos na Câmara dos Vereadores de Curitiba, conservadoras, conseguirão, por omissão do judiciário, adestrar, disciplinar a sua oposição. E isso é a falência completa do que a gente entende por democracia, né? Perfeito. E aí, Renato, tem um aspecto que me interessa dessa história, que é o seguinte: você vinha, me corrija se eu estiver errado, mas você vinha fazendo um enfrentamento ao Rafael Greca, que é o prefeito de Curitiba do União Brasil, se eu não me engano, certo? Conta um pouco para a gente no que consistia esse teu enfrentamento. Parece que existe uma série de coisas da atuação do Rafael Greca que são, no mínimo, extremamente suspeitas e complicadíssimas. E como, sobretudo, a tua cassação interessa ao prefeito da cidade? Olha, o prefeito da cidade, vale lembrar que ele é autor, né, daquela frase horrenda, né, em que, durante a campanha, numa sabatina, numa universidade particular da elite curitibana, do curso de Direito, ele disse que não era São Francisco, que não gostava de pobres e que a única vez que ele colocou um pobre no carro dele, ele vomitou. Ele disse isso, tem, né, é público e notório, tem no YouTube, etc. Rafael Greca disse que quando colocou um pobre no carro, vomitou. Esse prefeito, quando foi empossado, foi eleito, a primeira medida administrativa dele foi retirar o guarda-volume da população em situação de rua do centro da cidade. Então, as pessoas passaram a ter que... pode dizer... isso mesmo. Exatamente isso que você disse. Exatamente isso, vomitou com o cheiro de pobre. Não, ele é uma pessoa, assim, execrável. E daí ele tirou o guarda-volume. Ele realmente odeia os pobres. Daí ele tirou o guarda-volume. A pessoa que estava em situação de rua passou a andar com sua mochila, com seu cobertor, com seus pertences, e daí já não tinha condições de ir numa entrevista de emprego, de se inserir no mundo do trabalho, porque ela já se aparentava como população em situação de rua, como alguém em situação de rua. Já reduzia a autoestima dessa pessoa. Depois que ele fez isso, muitas pessoas começaram a andar com cobertas, travesseiro, mochilas e etc., até barracas. E daí ele ordenou a Guarda Municipal, e também tem isso em reportagem provavelmente, ele ordenou que a Guarda Municipal apreendesse os pertences da população em situação de rua. E assim a Guarda Municipal fez e ainda faz, é uma política atual. Nós recebemos muitas denúncias de morador em situação de rua que perdeu até documento porque a Guarda Municipal pegou mochila, pegou os seus pertences enfim, perdeu tudo que tinha, embora pouco, perdeu tudo. Depois disso, como se não bastasse retirar o guarda-volume, mandar tirar os pertences dessas pessoas, o Rafael Greca, de Macedo, é importante dizer, a família Macedo, provém, né, descende da nobreza portuguesa do século XII, capitanias hereditárias mesmo. O primeiro prefeito da história de Curitiba era Borges de Macedo, da família do Rafael Greca de Macedo. Ele é, nesse sentido, um aristocrata, né? E ele fez um projeto absurdo, que daí foi o auge do nosso enfrentamento aqui na Câmara dos Vereadores, que se chamava, ironicamente, Mesa Solidária, daí foi revisto e modificado por conta das nossas denúncias, mas a previsão inicial do projeto, isso foi até para o Jornal Nacional, ele tentava proibir as pessoas de doarem comida para a população em situação de rua, sob pena de multa de R$550, podendo ser multiplicada conforme a reincidência do infrator. Esse projeto dele foi denunciado pela gente, os vereadores da base, 13 vereadores que assinaram um pedido de urgência, olha só, no auge da pandemia, aumentando o número da população em situação de rua por conta da pobreza, da miserabilidade em que as pessoas, nas condições que essas pessoas
que foram impostas a essas pessoas, ele foi lá e tentou uma política higienista para limpar, entre aspas, a cidade, tirar o guarda-volume, apreender os pertences e tirar a oportunidade dessas pessoas de comerem na cidade. E daí nós denunciamos os vereadores que assinaram, denunciamos o próprio prefeito Rafael Greca, entramos no embate e esse embate desgastou o pouco que tinha de relação entre nós e a base do prefeito na Câmara dos Vereadores e depois alguns projetos nossos, como o projeto de câmeras corporais, né? A gente protocolou aqui um projeto para que a Guarda Municipal de Curitiba utilize câmeras corporais para que se evite fatos como o que ocorreu recentemente, que um guarda municipal deu um tiro de calibre 12 nas costas de um jovem ali na frente dessa igreja. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ali na frente, um jovem, uma multidão, para dispersar essa multidão, a Guarda Municipal usou uma munição letal e deu um tiro pelas costas num jovem desarmado e que tinha 22 anos, que veio a óbito quase que imediatamente. E por isso a gente denunciou isso, denunciamos a Guarda Municipal e propusemos essas câmeras corporais. Tudo isso gerou uma reação do prefeito, gerou um ódio do prefeito em relação à nossa pessoa, que quando teve essa manifestação da igreja, ele foi o arquiteto, né? Ele foi o regente, né, dessa orquestra uníssona que pediu a nossa cassação. A gente está entrando nos 4 minutinhos finais. Vitor, a última a pergunta é tua. A gente tem 3 minutinhos. Então eu faço aqui, eu tenho uma última pergunta. Você quer fazer ou eu faço? Não, pode fazer. Tá. Conta pra gente, Renato, tem uma figura que é muito marcante, que é o Quintino Correia. A gente tem 3 minutinhos para terminar o programa e eu gostaria que você me dissesse quem foi o Quintino Correia e por que a história dele é tão marcante na tua própria trajetória? A história dele é muito marcante na minha trajetória, porque ele, em si, fundamentou, respaldou a importância e a urgência da manifestação que a gente fez no dia 5 de fevereiro em frente à Igreja dos Pretos do Rosário. Sabe por quê? Porque ele era um homem negro de Guiné-Bissau, estudando e trabalhando no nosso país, e quando estava indo trabalhar, no dia 23 de dezembro, às vésperas do Natal, 23 de dezembro de 2021, ele foi chamado, um grito, alguém chamou ele para trás, ele olhou e 2 homens brancos atiraram nele, deram 2 tiros e saíram de carro, saindo. E Curitiba é conhecido pelas células nazistas que povoam, infelizmente, a cidade de Curitiba, no centro e nos bairros nobres. Atiraram nele 2 vezes, ele caiu, saíram, a polícia não investigou, não pegou as câmeras. Quando começaram a mexer no processo, as câmeras já não tinham mais o registro das imagens. Ele, mesmo debilitado, em 5 de fevereiro, compareceu à manifestação com um cartaz pela valorização das vidas negras contra a violência racista. Ele, Quintino Correia, ele não tinha condições naquele momento nem de falar. Portanto, a República dos guinenses que vieram para estudar e trabalhar aqui, né, os outros, os amigos, irmãos e etc., que falaram por ele, deram esse testemunho lá. Ele também entrou na igreja. Dias depois dessa manifestação, em decorrência desses tiros, ele já estava muito debilitado, ele, infelizmente, veio a óbito. Esse é o testemunho que eu te disse lá atrás, que é o que, para mim, justifica e dá sentido para toda a minha ação política. Pessoas que não têm a voz, porque estão sendo mortas, e as suas mortes não são sequer noticiadas. A morte do Quintino Correia não foi noticiada, César, por nenhum jornal em Curitiba. Nenhum jornal de Curitiba falou que ele foi baleado e que ele foi morto. Nenhum. Até a manifestação, até que nós mesmos dissemos e informamos. Ou seja, os mesmos jornais que todos, de forma orquestrada e permanente, 2 semanas, nos atacaram e nos lincharam, foram os mesmos que calaram sobre a morte do Quintino.
Renato, a gente está chegando ao fim do programa. Você é uma potência, cara. Já te disse isso em outras ocasiões. A tua história, a tua trajetória, a tua eloquência formam uma potência. De fato, é uma honra a conversar contigo e expor tudo que você traz para a mesa. Seguramente a gente ficaria horas aqui debatendo e trazendo elementos. Infelizmente, nessa ocasião, a gente alcançou o limite do que a gente tem para o programa. Então, quero te agradecer, querido. Hoje, a conversa foi com o Renato Freitas, vereador em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, advogado, mestre em Direito, e que está lutando enfaticamente aí para manter a sua a atividade parlamentar, como vocês puderam comprovar ao longo dessa 1 hora, lutando fundamentalmente contra todo um sistema que está enraizado na nossa história, na nossa cultura. Então, querido, obrigado por essa ocasião e seguramente a gente volta a se falar num futuro breve. Valeu, César. Valeu, Vitor. Tamo junto. Até. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.